Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida. Hoje achei uma mensagem muito bonita, né? E vamos falar hoje o preço do chamado. Vamos pegar a palavra de Deus que está em 1 Coríntios 9,16. São Paulo diz à comunidade de Coríntios: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Que coragem, né, desse homem. Hoje eu vejo muitos pregadores, seja eles evangélicos, seja eles católicos, né, dos movimentos, em que às vezes ficam presos ao coleguismo, não sei se é esse o palavreado, né? Que às vezes até tem vontade de falar, de pregar, né? De denunciar também, mas fica preso ao coleguismo. O que é isso, o coleguismo? De repente é amigo do pastor, no caso o evangélico, né? E talvez ele tenha um cargo naquela igreja, não quer perder a admiração do pastor. Mesmo os católicos também denunciar, tem medo às vezes de perder o status, e por causa do coleguismo fica com medo de denunciar, né? São Paulo hoje diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então às vezes a gente fica preso ao coleguismo, fica preso ao status, tem até vontade, mas tem medo. E achei interessante essa mensagem, né? O preço do chamado. O chamado traz lágrimas. O chamado traz calúnia. O chamado traz guerras. O chamado traz conflitos. O chamado traz desânimo. O chamado traz solidão. O chamado traz desprezo. O chamado traz cobranças. O chamado traz responsabilidades. O chamado traz estresse. O chamado faz pensar em desistir. O chamado traz dúvidas. O chamado traz pedradas. É isso aí. Você já tomou pedrada? Ou você é aquele pé de manga que não dá fruto e ninguém dá pedrada? Tem que começar a observar isso, né? O chamado traz traições. O chamado traz perseguições. O chamado traz o profeta a se esconder. O chamado traz o profeta a ter medo. O chamado nos faz orar mais. O chamado nos faz jejuar mais. O chamado nos faz ler mais a Bíblia. O chamado nos faz ser mais íntimos da Trindade. O chamado nos faz muito mais que vencedores. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O que isso quer dizer? Às vezes a pessoa vai pregar e fala assim: eu fiz muita gente chorar. Mas quantas pessoas choram em assistir uma novela, assistir o Big Brother, porque aquela pessoa que ele torcia foi pro paredão? Antes de desistir, lembre-se de quantos estão de pé por uma palavra ou por uma atitude sua. O seu propósito é para ganhar almas.
que possamos olhar para o alto, que de lá vem o nosso socorro. Não desista do seu chamado. Não desista do seu chamado. Existe alguém que está de pé por causa das suas buscas. Que coisa maravilhosa, né? Existe alguém que está de pé porque você um dia pregou o Evangelho. Deus abençoe esse chamado tão maravilhoso que você tem, meu irmão, minha irmã. Que Deus te dê coragem de anunciar, mas também denunciar os erros internos da sua igreja. Você que é evangélico, os erros internos da sua igreja, também você que é católico. Não estou incentivando as pessoas a falar mal de padre, a falar mal de pastores. Não, a pregar o Evangelho. Como diz São Paulo, ai de mim se eu não evangelizar.